Boa noite, damos início a mais um programa Negócios, apoiado pela instituição CAED e gravado em nossos estúdios na Faculdade Alfa, com a participação especial de Alen Oliveira, diretor do Corecon, Devanir Ferreira, presidente do CRA, José Antônio, representante da OAB e Anderson Mota, representante do CRC, formando o time dos conselheiros. Essa semana iremos abordar o tema Prestando Contas, entrevistando o presidente da Câmara Municipal, Francisco Vale Júnior, que fala dos principais projetos que irá defender na Assembleia Legislativa, faz uma prestação de contas sobre seu mandato como presidente da Câmara Municipal de Goiânia e discute temas polêmicos da política goiana. Teremos também Irã Saraiva, que já foi deputado estadual, federal, senador, ministro, é empresário e agora também escritor. Ele aborda o tema Superando Desafios. Nós vamos agora conhecer as empresas que investem e tornam o programa Negócio possível para todos nós goianos. E a primeira empresa que eu chamo a se apresentar é a FlexBase, que constrói os melhores móveis para escritório em todo o estado. Locagem, locação e venda de equipamentos e máquinas pesadas para construção. Faculdade Alfa, melhor escola de negócios do Centro-Oeste, formando os melhores profissionais para o mercado. Construtora Consciente, construindo os melhores apartamentos para se morar em Goiânia. Primetech Computadores, tudo em informática para seu escritório, com preço e qualidade. Fênix Painéis, o melhor em comunicação visual para sua empresa, ajudando você a vender mais. Única consultoria empresarial especialista em recrutamento, seleção e avaliação de pessoas para as empresas. E por último, a Creme Mel, que produz os melhores sorvetes e picolés de todo o país. Sabor, qualidade e orgulho dos goianos. Essas empresas, juntamente com os nossos apoiadores, tornam esse programa possível para todos nós goianos. Nós vamos agora para a sala de reuniões, onde estão os conselheiros, dá início à primeira entrevista dessa noite. Sai daí não. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego, ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática, ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás. Hoje o tema é Prestando Contas e nós convidamos o sempre gentil Francisco Rodrigues Vale Júnior, 41 anos, casado, 2 filhos, nascido na cidade de Goiânia, Goiás. Ele tem uma história de vida, foi coordenador da Renovação Carismática Católica, trabalhou como professor por 17 anos e foi secretário de Planejamento por 3 anos. E foi uma das pessoas responsáveis aí, coordenando o plano diretor de Goiânia. Hoje atual presidente da Câmara Municipal, encerra a sua gestão em dezembro e assume a nova cadeira como deputado estadual. E ele que mais uma vez, gentilmente, vem falar a todos os telespectadores do programa Negócio. Presidente, boa noite, obrigado por mais uma vez atender o nosso pedido, poder falar aos seus eleitores agora em todo o estado de Goiás, mas também prestar contas aos goianienses do que o senhor pôde fazer à frente da Câmara Municipal nesse seu mandato. Boa noite. Boa noite, Debré, boa noite a todos os nossos telespectadores aí do programa Negócios. E nós temos sempre as ilustres participações dos líderes empresariais representando instituições de peso que formam a mesa dos conselheiros, que vai nos ajudar a levar muita informação e conteúdo a você que nos assiste em todo o estado de Goiás. O primeiro, Alen Oliveira, representando o Corecon, área de economia. Dr. José Antônio, juiz do Tribunal de Ética
e Disciplina da Ordem dos Advogados da Seção Goiás, o Dr. Devanir Ferreira, presidente do Conselho Regional de Administração, que sempre vem trazer muita informação, conteúdo, uma pessoa que sempre tem marcado e levado muita credibilidade a esse programa. Dr. Devanir, mais uma vez, obrigado por doar o seu tempo precioso a esse programa. E por último, Anderson Mota, vice-presidente do SESCOM e coordenador e representante do Conselho Regional de Contabilidade, que pela primeira vez também vem participar da mesa dos conselheiros. Presidente, eu ainda vou te chamar de presidente ainda até dia 31 de dezembro. E eu queria que o senhor fizesse esse relato. Como o senhor pegou a Câmara Municipal, quais foram os projetos mais importantes que foram apreciados e o que o senhor pôde fazer como presidente que outros presidentes não tiveram a oportunidade de fazer? No nosso caso, houve um diferencial muito grande, porque a eleição da presidência na Câmara sempre é marcada por um embate muito grande, por um conflito muito grande. E nós tivemos a oportunidade de fazer um consenso. E isso foi algo histórico. Então, todos os 35 vereadores na Câmara têm uma oportunidade hoje, tem uma equivalência, né? A gente procurou fazer uma gestão para os 35. Então, foi uma gestão onde a gente pautou pela participação e pela transparência, desde o primeiro momento. Foi investido muito em qualificação, só em qualificação de pessoal. No total, as despesas com pessoal, houve um investimento em torno de 4 milhões de reais, só com pessoal de qualificação, investimentos, melhorias salariais. Então, foi feito um trabalho grande. Nós temos pessoas ilustres que compõem a mesa dos conselheiros e a primeira pessoa que eu chamo aqui para que possa colocar seu posicionamento é Allen Oliveira, economista e representa o Corecon, uma grande instituição importante. Allen, boa noite. Boa noite, Debré, boa noite aos nossos telespectadores. Uma coisa que nos preocupa, né, como economistas, é a questão do crescimento e desenvolvimento do estado de Goiás. Nós vemos grandes polos, né, cidades desenvolvidas e municípios circunvizinhos à mercê desse processo de crescimento e desenvolvimento econômico. Exemplo, Goiânia, Guapó, né, Rio Verde, Indiara. E eu pergunto para você, qual é o seu posicionamento, como você vê esse processo de desenvolvimento, se você tem alguma ação específica para isso, para que possa promover o crescimento e o desenvolvimento de maneira o quê? Igualitária, né, para todo o estado de Goiás, que será importante principalmente o quê? Para o ramo empresarial também. O Legislativo ele tem uma função interessante na democracia e na organização dos poderes no Brasil. Ele baliza o Executivo. O Executivo ele é responsável por fazer acontecer. Agora, o Legislativo ele tem essa função constitucional de ir norteando, balizando, fazendo o equilíbrio e apresentando aí diariamente a representatividade popular, né? Trazendo a população para participar do governo, e isso é fundamental. O estado de Goiás vive um bom momento, né? Eu sempre digo que Goiás e até Goiânia, pela questão geográfica, é a bola da vez. Se nós soubermos aproveitar as oportunidades que nós temos no estado, nós vamos conseguir produzir um ambiente de desenvolvimento no estado significativo. Nós temos aí grandes empresas se aproximando, nós estamos numa posição logística muito interessante. Agora é fundamental nós entendermos que há necessidade do estado cumprir o seu papel. Né? Qual é o papel do Estado? Dar condições básicas para que o empresariado invista. Eu costumo dizer que o Estado, dentro de uma proposta, ele é responsável pelos trilhos. De nada adianta eu ter uma locomotiva super moderna, um trem todo de super velocidade, aquela coisa toda, se ele não tem trilhos para andar. Então, hoje nós precisamos de estabelecer melhor os trilhos no estado de Goiás. Nós temos hoje em Goiás um empresariado, um empreendedor muito competente, qualificado, que sem dúvida nenhuma vai dar conta do recado também. Eu defendo o modelo de governança. Né? A governança é quando você estabelece essa parceria da iniciativa privada e do setor público. Se nós conseguirmos em Goiás sair à frente com isso, nós estamos hoje com a faca e o queijo. Agora nós precisamos ter habilidade para cortar. Faço duas perguntas casadas. Uma é como o senhor espera encontrar o estado de Goiás? Porque durante essa eleição que passou, várias pessoas discutiam que o estado tinha um déficit de 100 milhões, o outro grupo político falou que isso não existia, que o estado está numa boa situação, outros que não. Tal. O senhor pertencente ao PMDB do candidato Iris Rezende, como o senhor espera encontrar o estado que está sendo entregue pelo governador Alcides Rodrigues? O que nós temos que estabelecer agora é quais são os nossos desafios. Qual é a nossa realidade, qual é a nossa arrecadação, estabelecer as prioridades que foram eleitas pela população. A população votou
trazendo para o concreto, votou no senador Marconi Perillo e no plano de governo que ele apresentou. Então ele tem metas, ele tem propostas. Eu, como deputado, numa situação de oposição, vou fiscalizar o cumprimento dessas metas e daquilo que a população elegeu. Então não se tem muito que se preocupar, na minha opinião, com o passado. O que nós precisamos fazer hoje é estabelecer quais são as prioridades, descobrir com uma radiografia do Estado quais são as dificuldades e trabalhar para vencê-las. Essa é a função do gestor. Não adianta chorar leite derramado. Presidente, nós vamos trazer a participação da primeira vez que nos honra aqui, do José Antônio, juiz do Tribunal de Ética da OAB. E, evidentemente, trazer a visão de uma instituição tão importante, tão bem presidida pelo meu amigo Henrique Tiburcio. Prazer é meu, Debê. Boa noite, deputado, colegas. Deputado, eu vou direto ao assunto, que é a questão de ética. O senhor hoje vê que a Câmara dos Vereadores tem uma ética melhor do que o senhor encontrou? A grande realização dessa legislatura foi a total transparência no sentido das licitações. Pela primeira vez, eu acredito ser o primeiro, quando se compra qualquer coisa na Câmara Municipal de Goiânia, é transmitido em tempo real pela internet e pela TV Câmara. Então o Ministério Público pode entrar no nosso site, acompanhar a licitação, os concorrentes, as empresas. Então, eu só fiz pregões presenciais. Então, tudo que foi comprado e estabelecido os critérios em público. Então, essa transparência, ela te coloca numa situação mais confortável para você ser correto, para você ser ético. Eu percebi nessa eleição também, com muita alegria, muitas pessoas aceitando discutir, presidente, o candidato que iria votar, né, a escolha que ele iria fazer. As pessoas participarem disso. E eu vi nessa eleição também, conselheiros, crianças também topando essa discussão, comprando essa ideia, mulheres participando com essa discussão e falando da ficha limpa, né, como uma lei que entra tão pouco tempo em vigor, mas que já era de conhecimento de toda a sociedade. Todo mundo falava, José Antônio, da lei da ficha limpa, né, e de tantos outros clamores. Eu acho que as pessoas começaram a resgatar a crença, acreditar que pode acontecer o bem. Mas eu quero parar a nossa entrevista porque o Francisco Júnior volta na próxima terça-feira, vai responder muitas coisas importantes, vai trazer aqui a você, fiel telespectador, as principais leis que foram apresentadas à Câmara Municipal, as que foram aprovadas, as que não foram aprovadas, por que não foram aprovadas, o que isso afetou o goianiense, vai trazer os seus projetos para a Assembleia Legislativa, o que ele pretende levar lá para a Assembleia Legislativa, coisas que vão afetar e vão tornar a sua vida melhor. E é assim que a gente espera. Eu vou chamar o nosso intervalo, mas antes vamos trazer o nosso consultor de finanças, Flávio Crossara, que vai falar e vai te dar dicas de como economizar e planejar sua vida financeira, ajudando a você a realizar sonhos. Não sai daí não, rápido intervalo, vamos trazer também as empresas que investem e tornam o programa de negócio possível para todos nós goianos. Vamos lá? Muito boa noite. Dando sequência ao último programa, a grande maioria das pessoas tem plena possibilidade de poupar para investir, mesmo que ainda não tenha aprendido como fazer isso. Mas pior do que não poupar é poupar de forma errada, pois terá o sacrifício da reserva sem o benefício do resultado. Por isso, explicaremos o que observar na hora de investir. São 3 pontos simples que ajudam muito na avaliação dos investimentos. Primeiramente, temos o retorno. Este ponto quase todo mundo observa, nada mais é do que o percentual médio de ganho sobre o valor investido. Pense nisso, no próximo programa falaremos dos outros pontos. Sensacional para toda criançada e para você também. Tem Creme Mel. Creme Mel. Alimenta e é gostoso. O Conselho Regional de Economia é uma ponte entre o economista e a sociedade. Nossa função é representar a classe, fiscalizar a profissão, expedir certidões e carteiras profissionais. Principalmente valorizar os economistas, razão pela qual estamos modernizando nossa sede para melhor atendê-los.
Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel 100 HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Saber administrar o tempo profissional com outras atividades nem sempre é tarefa fácil, mas com algumas dicas você pode aprender a organizar seu precioso tempo. O que faz a diferença não é quanto você gasta pensando, mas o que consegue realizar. É aprender a avaliar o custo de tempo das coisas que realiza e trabalhar mais estrategicamente. Agende seus compromissos e faça uma lista de tarefas. Procure identificar quais os recursos necessários você já tem em mãos para realizar cada um dos itens. Estabeleça prioridades em tudo aquilo que fizer. Faça uma distinção entre prioridades de importância e prioridades de tempo. Delegue sempre que possível. Delegação efetiva muitas vezes requer que você gaste tempo considerável em selecionar e treinar pessoas, mas tal investimento valerá o tempo que será economizado mais tarde. Daremos continuidade a esse tema no próximo programa. E algumas das vagas da Única que trago são gerente administrativo, coordenador de departamento pessoal e diversas vagas de estágio. É com você, Debré. De volta com o Programa Negócio para todo o estado de Goiás. Agora nós vamos dar início ao nosso quadro empresarial. Saímos de Francisco Vale Júnior, presidente da Câmara, deputado, mas nós vamos falar com uma pessoa que tem uma trajetória de sucesso, tanto na vida pública quanto na vida empresarial. E quem nos concede entrevista pela primeira vez, nos dá a honra de vir ao Programa Negócio, é Irã de Almeida Saraiva. Tem 66 anos, é casado, graduado em História, nascido na cidade de Goiânia. E ele tem uma trajetória, foi vice-presidente e ministro do Tribunal de Contas, foi advogado, professor, deputado estadual por uma vez, 2 vezes deputado federal, senador constituinte e vereador na cidade de Goiânia. É empresário e agora também escritor. Obrigado, doutor. Obrigado muito por o senhor vir ao Programa Negócio, poder falar aos nossos telespectadores em 169 municípios. São empresários, são empreendedores, mas nós temos acadêmicos, nós temos homens e mulheres que participam da elaboração desse programa e nós recebemos muitos e-mails pedindo para que nós convidássemos o senhor para vir falar de política, claro, também, que o senhor conhece muito bem, mas também falar de como empresário e agora também como escritor. Boa noite ao senhor. Boa noite, Debré. Olha, eu que tenho que agradecer. Com essa informação que você me dá aonde eu vou chegar, agradeço muitíssimo o convite e ainda mais com a mesa seleta desta, né? E parabéns, viu, pelo sucesso do programa. E nós estamos com os nossos conselheiros, agora nos nossos conselheiros voltados para a área empresarial. Nós estamos com o Flávio Crozara, que você viu na semana passada, abrindo o quadro Consultor de Finanças, que ele é dono da Crozara Investimentos e é a pessoa que está trazendo informação, ajudando você a poupar, a crescer e desenvolver. E nós temos um empresário que com certeza você já ouviu falar dele, principalmente se atua na área de publicidade e propaganda, que é o meu amigo Zander Campos, presidente da Canes Publicidade, que tem uma história, nós já entrevistamos ele nesse programa aqui, contou da sua história de vida, os grandes empreendimentos que tocou e também como líder empresarial. E nós temos hoje uma mulher, a senadora Lucevane, que sempre assiste o programa e chama a nossa atenção por não entrevistar as mulheres, né? E nós temos aberto grande espaço às mulheres de sucesso que têm deixado a sua marca no meio empresarial. E quem hoje participa da mesa Conselheiros é Sádia Bianchi, diretora da Única Consultoria Empresarial, que sempre apresenta o quadro do nosso programa, Consultor em RH. Temos aí o Anderson Mota, vice-presidente do SESCOM e coordenador do CRC na área de contabilidade, uma importante instituição que representa um segmento importante para todos nós empresários, que é a área de contabilidade. Doutor Irã, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de uma parte da trajetória da vida do senhor. O que mais me enche de alegria e prazer, embora homem público seja prazeroso, mas o que mais me enche de prazer é um título que conquistei com muita luta, com muita dificuldade, e nisso o Zander acompanhou, que é ser professor, que é estar na sala de aula. Então a sala de aula para mim sempre foi um bálsamo para viver, né? Tanto que eu comecei saindo do liceu, né, Zander? Eu saí do liceu aos 16 anos, já comecei a lecionar. E comecei muito novo,
Tanto que eu já estou chegando aos 50 anos, meninão desse jeito, aos 50 anos de sala de aula. Então, este é realmente o motivo de toda a minha vida. E a primeira eleição aconteceu em sala de aula, em 1972. Meus alunos é que fizeram a campanha. Daí para frente foi uma corrida eterna, sempre. Vamos abordar aí duas visões importantes. Nós sabemos que o professor, ele já teve um valor que hoje não é o valor que corresponde à realidade atual, né? E também os políticos. Nós tivemos uma época, eu tive a oportunidade de entrevistar já 7 ministros dentro desse programa, e um deles um dia chegou a chorar dentro do programa, aonde ele disse, olha, quando eu fui ministro, eu chegava nos lugares e as pessoas me respeitavam dessa forma. Hoje eu chego nos lugares, algumas pessoas olham e falam, nossa, lá vem tal fulano. E eu pergunto ao senhor, o que o professor, o político perdeu na sua trajetória que fez com que ele perdesse o respeito de tantas de profissões tão importantes como é ser professor e também ser político? Eu reputo de falta de profissionalismo e falta de vocação. Porque quando eu faço uma coisa que eu gosto, eu me dedico. E ali para mim é o lazer, é a folga e é a profissão. Isto é necessário, né, que as faculdades voltem a impor no seu educando, impor mesmo. Porque se eu não sou vocacionado, o que eu vou fazer em uma sala de aula? Se eu não sou vocacionado, como médico, eu vou matar as pessoas. Então, a grande questão é que vocês jovens que estão aqui não alcançaram isso. O teste vocacional, à época, tinha um peso fundamental, porque ele me direcionava, ele me preparava para isso. A vocação do professor, é claro que nós sabemos, que é aquele dom de passar conhecimento para os outros. A vocação do político é qual, doutor Irã? Na mesma forma que são dois caminhos humanos. Se eu me dedico ao trato em política, eu tenho que fazer como cientista político. Ou eu faço estudando, ou a dinâmica me tira do páreo. E hoje o político que não estudar, não se preparar, embora a Constituição diga que Tiririca possa ser político, se ele não se preparar, é homem de meio mandato, porque ele vai tropeçar logo no primeiro. Desaparece. Então, isso é preciso que se crie esses valores de política ser tratada cientificamente, porque é. Por exemplo, não cabe na minha cabeça ver um gestor na administração pública desconhecer de orçamento. E desconhecem. Ah, mas tem o pessoal, tem a equipe. Uma coisa é a equipe que me traz e eu vou assinar. Outra coisa é eu conhecer e saber o que eu estou assinando. O homem sem vocação, ele pode até ganhar uma eleição, mas ele não tem vida política. Eu quero chamar aqui para poder participar conosco dessa discussão o Anderson Mota, que é vice-presidente do SESCOM e representa o Conselho Regional de Contabilidade, que poder enriquecer essa discussão toda. E no intervalo, né, Anderson, nós estávamos batendo um papo aqui, falando de uma lei importante. Eu queria que você abordasse essa lei e esse incentivo para a cultura. O programa, nós falamos de empreendedorismo, nós falamos de negócios. O senhor não acredita que nós deveríamos incentivar mais, inclusive nas escolas, nas faculdades, não só nas escolas de nível superior, mas principalmente nas escolas de segundo grau, de primeiro e segundo grau, a questão do empreendedorismo, porque nós ensinamos as pessoas mais a fazerem concursos públicos do que serem empreendedores. Isso não é legal. E num país capitalista, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Que é um erro. Que é um extremamente errado. Agora o senhor imagina, será que não seria quantas mentes maravilhosas, inteligentes, criativas, não só para fazer um livro, mas que trabalha com teatro, com a música, com N áreas da cultura, que poderia ser importante para a sociedade e que, no entanto, talvez são talentos que estão aí que não aparecem por falta de informação com relação à lei de incentivo à cultura. Como é que o senhor vê essas questões, por favor? Bem, o que a lei do incentivo fiscal quer? Ela quer exatamente que aquele dinheiro, ele vire verdade. Que eu não sei se sempre vira quando cai no cofre público. Porque lá, por exemplo, elegeu-se um programa correto? Quer dizer, eu queria asfalto? Não sei. Eu queria educação? Não sei. Como povo. Eu queria cultura? Não sei. Agora, quando eu aplico já direto no setor, ele há de desenvolver, porque ali não vai faltar os recursos próprios. Ministro, a colocação do Anderson, ele chama muita atenção de uma área de atuação do senhor, que é como político, com a história que eu já relatei aqui. E eu gostaria de trazer uma outra participação, que é da Sádia Bianchi, da única consultoria empresarial, que apresenta o quadro toda semana conosco, que é voltado para a área de RH. E nós sabemos que o senhor, como educador,
tem desenvolvido um trabalho em formar não somente o cidadão, mas também o profissional para o mercado dentro de uma instituição de ensino que o senhor preside. Sádia. Ministro, pensando que estudos indicam que 80% das demissões hoje acontecem por questões de comportamento e não mais por conhecimento técnico, e haja vista, inclusive, que levantamentos apontam a perspectiva de apagão de talentos, eu pergunto como o senhor vê o futuro da formação do profissional e como o senhor vê também a relação colaborador e empregador. Eu acho bom quando faz ameaça. Quando fala em apagão, quer dizer, aí nós assustamos, né? Olha, o sistema de computação vai cair. Zander aí dá uma coceira, todo mundo começa a mexer. Bem, olha, eu vejo o recurso humano como a válvula, né, do sistema. Então, eu acredito muito no recurso humano, ele tecnicamente vocacionado para isso. Primeiramente, preparar. E a preparação no Brasil, ela tem que largar de ser acadêmica. Eu vivo no mundo acadêmico. Todo mundo no Brasil tem que ter um diploma de doutor, de mestre. No meu tempo, doutor era raro. Ô Zander, para achar um doutor, ele tinha que ser cientista com tese aprovada. Você fala, mas tese hoje não é? É, mas tese que eu compro na internet. Nós temos que dedicar agora ao nível médio profissionalizante. Ou o Brasil volta às escolas técnicas para preparar nível médio, ou vai colocar sempre profissional caro na formação, mas caro sem expressão. Estamos entrevistando Irã Saraiva, foi deputado estadual, deputado federal, senador, ministro, vereador, e nós abordamos nessa noite ele como empresário, também como político, mas nós temos um outro lado também para apresentar para você, fiel telespectador, que é o lado dele como escritor. E ele acaba de publicar um livro que conta um pouco da sua história, traz experiência de vida para poder enriquecer a nossa vida, levando muita informação com conteúdo. Mas para você saber mais sobre o político, o empresário e agora também sobre o escritor, você vai ter que nos acompanhar na próxima terça-feira, que essa entrevista tem sequência na próxima semana. Em seguida, nós vamos conhecer as empresas que investem, tornam o programa Negócio Possível para todos nós goianos. Não sai daí não. Única consultoria empresarial, amplo quadro de colaboradores, estrutura física e equipamentos de ponta, amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isto fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração de estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única Consultoria, diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. Cada dia que passa, a vida fica mais corrida e agitada. Nessa correria, o ideal é viver em um lugar onde podemos relaxar. Por isso, em Goiânia, a minha opção é La Musique. Muito mais que um resort residência. É simplesmente um luxo. A área de lazer do La Musique conta com tudo que se espera de um resort de alto padrão. Visite os apartamentos na central de decorados e descubra por que eu, Carolina Ferraz, Goiânia, me apaixonei pelo projeto. Vendas Bambuí 3086-5000. De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás. Essa noite entrevistamos o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Francisco Vale Júnior, onde tivemos a oportunidade de abordar tema prestação de contas. Discutimos temas polêmicos da política goiana, falamos de seus principais projetos a partir de janeiro de 2011 como deputado estadual e avaliamos seu mandato como presidente da Câmara de nossa capital. Tivemos ainda o tema Superando Desafios, com um homem que faz parte da história política de Goiás, o empresário, ex-deputado estadual, federal, senador, ministro e agora também escritor, Irã Saraiva, que deu grande exemplo de história de vida. Tivemos ainda a participação de nossos conselheiros e dos quadros Opinião, Consultor de Finanças e Consultor em RH. Estas duas matérias têm sua sequência na próxima semana, nos mesmos horários e emissoras. Maiores informações em nosso portal, programanegócio.com.br, onde podem encontrar esta e outras grandes matérias arquivadas. Participe da elaboração de nosso próximo programa mandando sua sugestão de entrevista para o e-mail edição@programanegócio.com.br. Fica aqui meu convite para você que é empreendedor e deseja crescer. Conheça mais sobre a instituição CAED acessando o portal caed.com.br ou pelo nosso telefone 62 39 41 45 59. Que Deus continue a nos abençoar. Até a próxima semana com a sequência dessas duas matérias.